falando sobre planejamento. E hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Nós vamos falar de planejamento estratégico. Me dá aí, o áudio tá normal, tá ouvindo? Bacana. Vamos falar sobre planejamento estratégico, meus amigos. E o que seria esse danado do planejamento estratégico? Para que serve? Planejamento estratégico, nós vamos ter aqui como função dar o norte para as empresas. Essa é uma das funções. Vamos aumentar essa letra. Para os que estão entrando aí agora, nós tivemos um atraso. Para os que não me conhecem, eu sou Anderson Félix. Sou formado em administração, trabalho com representação comercial, consultoria de vendas, palestra. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos aí onde nós vamos levar para as empresas, para os empresários, um processo, como podemos dizer, uma consultoria de empresa online para poder ajudar, porque o momento que nós estamos passando é um momento um pouco assim desafiador. Então precisamos de aproveitar o máximo possível de conhecimento para poder alinhar as nossas diretrizes. Então, planejamento estratégico é o que nós vamos tratar hoje, serve para dar um norte para a empresa. Outra coisa, definir parâmetros. Que mais que um planejamento estratégico pode ajudar os empresários, os profissionais? Ajuda no autoconhecimento. Isso mesmo, as empresas precisam buscar autoconhecimento. E uma coisa interessante no planejamento estratégico, quando ele é compartilhado, ajuda no foco. Então, todas as empresas precisam de trabalhar com planejamento. Aí, quando eu falo em empresa, nós vamos vir aqui para os pilares da administração. Os pilares da administração, deixa eu abrir a minha caneta aqui. Nos pilares da administração, nós temos planejamento. Opa, vamos lá. Nós temos planejamento, organizar, dirigir, controlar e planejar. Então, o que significa? Tudo tem que ter planejamento. Agora, quando nós planejamos, nós vamos organizar os recursos disponíveis, direcioná-lo e controlar os resultados. Para isso vira um loop. Na administração, isso aqui vira um loop, que é o loop da gestão, onde os gestores têm que estar o tempo todo controlando o planejamento, junto com os recursos que eles estão organizando, direcionando ele e controlando, para ver se está indo para o local desejado ou não. Então, esses são os 4 pilares da administração. Então, nós temos aí os 4 pilares da administração que nós temos que estar seguindo. Planejar, organizar os recursos, direcionar esses recursos e controlar os resultados. Não está dando certo? Remaneja o planejamento, o recurso, a direção e o controle está relacionado aos resultados. Então a gente tem que estar acompanhando isso o tempo todo. Bom, então nós temos que nesses patamar da gestão, quando nós vamos fazer uma consultoria ou ajudar um empresário a melhorar os resultados, então nós temos que deixar isso bem claro para ele. Porque precisa dar um norte para onde ele quer chegar. Bom,
então vamos continuar na questão do planejamento estratégico. Eu queria trazer um conceito aqui de Maximiano sobre o que é a administração. Então nós vamos trazer Maximiano, o que ele fala sobre a administração. Vamos aumentar essa letra aqui para ficar melhor a visão. E nós vamos jogar no nosso quadro o que, segundo Maximiano, o que ele fala de administração. Ele fala que a administração é o tipo de esforço sinérgico. O que ele quer dizer com isso? Sinérgico porque é um conjunto, é duas ou mais pessoas, uma organização com um fim comum, com alto grau de racionalidade. Então precisa de ter uma linha de raciocínio em cima desse planejamento, ok? Bom, aí já que você pratica, você vai jogar um raciocínio em cima desse esforço. Para quê? Para a conquista de um resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Isso aí é muito interessante porque o que nós temos aqui, nós temos duas palavras aqui que ela é interessante. É bom a gente dar uma grifada nela, que é o seguinte. Espera aí, vamos voltar com a caneta aqui. Autônomo, o que ele quer dizer com não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente? Tem que existir um esforço e um raciocínio, porque nada acontece por acaso. Nós temos aqui o quê? O resultado ele não vai aparecer de forma autônoma ou autossuficiente. Ou seja, não basta abrir uma empresa, ter um empreendimento e deixar ele funcionar de forma neutra. Tem que pôr a mão na massa, tem que movimentar. Por isso que tem que se criar planejamentos estratégicos, planejamento em geral para poder chegar no objetivo comum. Então, Maximiano deixa bem claro aqui, a administração é o tipo de serviço sinérgico, conjunto, com alto grau de racionalidade, para a conquista de um resultado que não estaria presente, não acontece de forma autônoma ou autossuficiente. Então, por isso que nós temos que estar trabalhando a questão do planejamento. E nós vamos trazer um conceito de planejamento de Kotler. Não, Chiavenato. Não vai ser Kotler, gente. Chiavenato, que ele nos coloca o seguinte, vamos lá. Ele nos coloca o seguinte. Vamos aumentar essa letra aqui. Vamos lá. O que Chiavenato fala pra gente? Planejamento estratégico está relacionado com os objetivos estratégicos em curto, médio e longo prazo, que afetam a direção ou a viabilidade da empresa. Então, os planejamentos, nós temos ele em curto, médio e longo prazo. Tá? E aí, como fazer o planejamento? O que vem primeiro no planejamento? Então, para a gente fazer um bom planejamento, nós temos que fazer algumas perguntas. Quais seriam essas perguntas? Primeira pergunta: onde e como estamos? Onde e como estamos? Onde eu estou e como eu estou? A organização tem que pensar onde eu estou e como eu estou. Eu vou abrir um negócio onde eu estou e como eu estou. Segunda pergunta: onde queremos chegar?
essa segunda pergunta, onde queremos chegar. Então eu tenho que, não basta onde eu estou e como eu estou. Aí depois eu faço a seguinte pergunta, onde eu quero chegar? Depois que eu fizer essa pergunta, onde eu quero chegar, eu vou ter que fazer a próxima pergunta, como eu quero chegar? Aí eu preciso saber como eu quero chegar. Onde e como eu estou, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. E aí, por último, por que queremos chegar lá? Bom, isso aí são as perguntas necessárias para nós fazermos para começar a criar um planejamento. Se eu não faço essas perguntas, aí eu vou estar complicando um pouco a minha situação. E aí eu preciso de ter bem claro responder essas perguntas. Outra pergunta que eu acho muito importante na organização de estarmos fazendo, vamos passar para a próxima folha, é a seguinte, que isso na nossa vida pessoal, nas organizações, na nossa vida profissional, nós temos que estar fazendo a seguinte pergunta. Quero, posso, devo. Porque a função de toda empresa é longevidade. Quanto tempo a empresa vai sobreviver no mercado? E as minhas atitudes estão relacionadas ao planejamento que eu quero. Mas muitas vezes o que eu quero eu não posso e nem devo. Muitas vezes o que eu quero e posso eu não devo. E muitas vezes o que eu devo eu não quero. Então vira uma bagunça danada. Por isso que a gente precisa buscar sempre uma reflexão, um autoconhecimento. Buscar a compreensão do todo para criar o planejamento. Então nós temos quais seria o primeiro passo para se fazer um planejamento estratégico. Qual seria o primeiro passo? O Cleidson entrou aí agora. Cleidson, o link não estava funcionando? Mas vamos lá, vamos seguir daqui. Então, qual seria o primeiro passo para se fazer um planejamento estratégico? Para Chiavenato, ele fala que é definição do objetivo. E para o Djalma de Oliveira, é diagnóstico estratégico. E o que seria? Definição de objetivo e diagnóstico estratégico. Bom, isso são... Nossa senhora, que coisa feia que eu escrevi aqui. Vamos escrever de novo. Aí, meu teclado parece que está... Definição do objetivo. Diagnóstico estratégico. Bom, vamos arrumar isso aqui. Que algumas letras não estão saindo. Diagnóstico e definição. O que representa isso? Definição do objetivo e diagnóstico estratégico. Definição do objetivo. Você já define onde é que você quer chegar. O que você quer fazer. O meu objetivo é chegar lá. O diagnóstico estratégico é para definir o objetivo. Por exemplo, muitas vezes eu acho que o primeiro passo é você definir um objetivo. Porque muitas vezes você faz o diagnóstico estratégico
E o diagnóstico estratégico vai fazer com que vocês mudem o objetivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sobre definição do objetivo e diagnóstico estratégico. Bom, a definição do objetivo é claro. Então vamos supor que eu quero abrir filiais, vamos supor que eu quero melhorar meus rendimentos. Você define o seu objetivo. Depois você caminha para o diagnóstico estratégico. Aí quando nós somos chamados para ir numa empresa para fazer um planejamento, ajudar a melhorar alguns resultados, a primeira coisa que eu pergunto para os empresários, e isso é uma coisa muito importante e muitos não dão valor a essas questões, eu pergunto qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da empresa. Porque as empresas precisam ter isso bem definido. Missão, visão e valores. Se não tiver bem definido, fica muito difícil começar a fazer um planejamento estratégico. Por quê? Eu vou definir o meu objetivo através da missão, visão e valores. Eu preciso de ter isso bem claro. Se eu não tenho isso bem claro, isso aí complica um pouco. Eu gostaria de trazer aqui para vocês a missão, por exemplo, uma missão boa para a gente poder estar analisando, a missão da Disney. E qual é a missão da Disney? Olha essa frase de Walt Disney. Torne a missão e os valores do negócio tão conhecido quanto os contos de fada. Converse com seus funcionários, envolva-os e parta do princípio de que o novo funcionário ainda não ouviu a sua história. Porque os colaboradores, a equipe, tem que comprar a ideia do gestor. Tem que comprar a ideia do gestor. Isso aí, se os colaboradores não compram a ideia do gestor, complica muito até para implementar um planejamento. Isso aí vai complicar e deixar um pouco, assim, como é que nós podemos dizer? Um pouco falho, vamos dizer, um pouco falho. E aí eu queria mostrar para vocês qual é a missão da Disney. Qual é a missão da Disney? Alegrar pessoas. Olha que missão simples. O que representa missão? Para que vive a organização? A missão é para que a organização vive. Visão, onde a organização quer chegar. Olha da Disney, criar um mundo onde todos possam se sentir criança. E para quem já esteve na Disney, cara, é voltar a ser criança. Criar um mundo onde todos possam... Olha a visão. Eu quero criar um mundo, é um mundo imaginário, um mundo de criança mesmo. E quais são os valores da Disney? Vamos colocar os valores da Disney. Não ceticismo, criatividade, sonhos e imaginação. Atenção fanática aos detalhes. Pessoal, valores, atenção fanática aos detalhes. Preservação e controle da magia Disney. Preservação e controle da magia Disney. Então, nós temos que... Fica muito claro para nós a missão da Disney. E nós temos que deixar bem claro que a missão da nossa organização. E o que representa a missão? Razão de ser da empresa. Razão, olha, missão. Razão de ser da empresa. Por que que a empresa é empresa? Por que que a empresa abre a porta todo dia? Por que que eu vou trabalhar todo dia? Tem que ter uma missão. Qual que é a visão? A visão onde
onde queremos chegar. Onde queremos chegar. Aí que está a visão da empresa. A visão é futuro. Eu estou olhando, eu quero chegar lá naquele ponto. Essa é a visão. E os valores? Os valores são muito importantes. Isso aí você tem uma gama de valores, pontualidade. Eu estou falando pontualidade aqui porque eu estava fazendo uma consultoria numa empresa e o interessante é que tinha um funcionário que sempre chegava atrasado. Ele sempre não estava chegando pontualmente. E aí nós começamos, a empresa não tinha missão, visão e valores. Aí nós começamos a construir. E nos valores, o que eu falei para ele, assim, quando você vai contratar um funcionário, você fala para ele, a missão nossa é essa. A nossa visão é essa, porque ele sabe, cara, eu estou trabalhando numa organização que quer chegar nesse ponto. E eu sou parte desse projeto. Então, isso é muito importante. Nós trabalhamos, nossa missão é fornecer determinado produto com determinada qualidade, de determinada forma. Então, todo dia nós estamos aqui para gerar um bom atendimento ao cliente. Por exemplo, isso pode ser uma missão. Gerar um bom atendimento aos clientes do mercado automotivo. Isso pode ser uma missão. E aí, quando você fala visão nossa é se tornar referência no mercado nos próximos X anos, ou abrir tantas filiais, estar dominando todo o estado. Aí a visão, o cara coloca a visão. Na hora que chega nos valores, quando ele ia contratar os funcionários, ele nunca virava e falava assim, um dos valores da empresa que ela é a pontualidade. A pontualidade é importantíssima para a empresa. Mas ele não falava isso. Isso faz uma diferença. Então, nós podemos ter valores, honestidade, pontualidade, qualidade do produto. Um dos valores, valor à vida, respeito às mulheres. Então, existem vários valores que pode ser construído e colocado. Isso aí faz uma grande diferença. Isso aí faz uma grande diferença para a organização. Então, onde ela quer chegar, como ela quer chegar e por que ela quer chegar. Porque senão nós entramos naquela frase famosa de Alice no País das Maravilhas, onde o gato pergunta, onde você quer ir? Ela pergunta, onde vai dar esses dois caminhos? O gato pergunta, onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Então qualquer lugar serve. Se nós não sabemos nossa missão, visão, não sabemos os nossos valores, como é que nós vamos criar um planejamento estratégico? Então isso aí faz muita diferença. E aí agora eu vou mostrar para vocês a principal ferramenta que usamos para fazer o planejamento estratégico. Porque aí nós já falamos, missão, temos que ter clara a missão, temos que ter claro a visão, temos que ter claro os valores. Então isso aqui é ponto fundamental para criarmos um planejamento para a organização. O planejamento tem que estar alinhado com missão, visão e valores. E aí, a principal ferramenta para se criar um planejamento estratégico se chama... Então vamos lá. O que é uma análise SWOT? A análise SWOT, ela faz uma análise, também conhecida como FOFA, né? Em algumas linhas brasileiras se fala análise FOFA. E aí, o que representa a análise SWOT? Vamos colocar aqui uma caneta. E aí nós temos fatores positivos, que são força e oportunidade. E fatores negativos, fraquezas e ameaças. Por isso é chamado de FOFA. Em inglês, SWOT, em função dos termos em inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, onde nós temos o SWOT. Bom, e aí nós temos aqui o seguinte,
nesses pontos aqui, nós vamos ter fatores internos, ou seja, o microambiente da empresa. Forças e fraquezas são analisados dentro da empresa. Então, nós temos aqui dentro da empresa, interno, fatores internos. Esses são os fatores onde tem forças e fraquezas. Então, o que eu sou forte? O que eu faço melhor? E onde estão minhas fraquezas? Nos meus treinamentos, eu não gosto de usar o termo fraqueza. Como eu tenho a linha, eu tenho formação em psicologia positiva, inclusive toda sexta-feira nós fazemos lives sobre psicologia positiva. Nós gostamos de usar o termo pontos de melhoria. Então eu tenho forças e pontos de melhoria, onde eu posso estar melhorando. E no ambiente externo, eu tenho oportunidades e ameaças. Agora, o que nós temos que entender? Muitas vezes, o que se torna ameaça para uma organização, para outra não é. Vamos dar um exemplo. Dólar disparou. Para quem está importando, é ruim. Mas para quem está exportando, é bom. Então, muitas vezes, para um é uma ameaça, para o outro é uma oportunidade. Isso no ambiente externo. O que representa o ambiente externo? Aquilo que nós não controlamos. Aquilo que não está na nossa mão. O que está na nossa mão? Treinamento de equipe, treinamento do pessoal, eu fazer um curso, isso tudo está na minha mão. Eu ler um livro, eu trabalhar de forma racional, igual nós vimos lá, o Kevenato falando, eu trabalhando de forma racional para melhorar os meus resultados. E no ambiente externo, eu não tenho o que fazer. No ambiente externo, eu tenho que estar, vai depender muito do posicionamento da minha empresa e vai depender muito das forças que eu tenho. Porque numa ameaça onde minha força vai contrabalancear, aí eu posso transformar essa ameaça em oportunidade. Bom, então isso os fatores positivos e os negativos nós analisamos tanto internamente quanto externamente. E aí as ameaças, ela não é igual as fraquezas que nós podemos trabalhar como pontos de melhoria. Quando nós fazemos essa análise SWOT, e a análise SWOT não é uma coisa fácil de fazer, porque muitas vezes é complicado, principalmente, achar nossos pontos de melhoria. Muitas vezes é difícil de não enxergar as ameaças, porque nós ficamos empolgados. Hoje o empreendedor brasileiro, ele é mais empolgação do que racionalidade. Então ele só vê coisas boas, ele só vê oportunidade quando vai abrir um negócio, vai naquela empolgação. Por isso que os números que o Sebrae passa, de cada 100 empresas, 80 fecha nos primeiros 2 anos. Tem empresa que não dura nem 6 meses. Por quê? É muita empolgação e pouco trabalho de planejamento. Então nós precisamos de criar um planejamento para que antecipe movimentações do mercado, que antecipe situações para que nós tenhamos plano A, plano B, plano C. E como nós fazemos isso? Através de uma análise SWOT. Porque nós podemos olhar cenários, criar cenários imaginários, onde esses cenários vão mostrar para a gente situações. E nós vamos isso no ambiente externo. Então, oportunidade. E se existir determinadas oportunidades no mercado X e ameaças também. Então, eu vou no mercado X, depois eu vou para o mercado Y e por aí afora. Eu vou analisando oportunidades que podem surgir e ameaças também que podem surgir. E eu vou analisando o que seria pontos de melhoria para cada cenário. Eu vou buscando esses pontos de melhoria e ali
é assim que se começa a montar um planejamento estratégico. É dessa forma que nós começamos a montar um planejamento estratégico para chegarmos numa situação confortável e não sermos surpreendidos. Porque o que acontece? Vivemos num país onde nós somos completamente surpreendidos. Nós somos surpreendidos por uma política muitas vezes conturbada, com um dólar que influência do mercado externo, de outros países, influências da política interna também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que há necessidade de um planejamento estratégico. Então o que eu deixei aqui hoje para vocês, e o que eu estou trazendo hoje nessa live, é a importância de fazer uma análise SWOT. Né? Vamos voltar à análise SWOT. Forças, fraquezas ou forças e pontos de melhoria, que trabalha na questão interna. Aí nós vamos falar sobre oportunidades e ameaças. Oportunidades e ameaças. Isso aí é outro ponto importantíssimo. Importantíssimo. E nós vamos construir, tirar um diagnóstico estratégico. Porque muitas vezes, após fazermos traçar um objetivo e fazermos uma análise SWOT, trazendo esse diagnóstico estratégico, nós vemos que nós precisamos de mudar o objetivo. Porque aí nós começamos a nos conhecer melhor. Volto a falar, existe uma dificuldade muito grande de ver pontos de melhoria e de enxergar ameaças. Então é bom ter um cenário, trabalhar com um cenário otimista, sim, mas também ver um cenário menos otimista e criarmos o quê? Uma estratégia para superar aquele cenário. Isso se faz importante na gestão. Isso se faz necessário na gestão. Então nós temos que ter essa visão e criar vários cenários, sempre analisando pontos de melhorias e as nossas forças. Nós temos muitas forças, mas também muitos pontos de melhoria. Respeitando também, vamos trazer aqui de volta respeitando também os pilares da administração, que é planejar, organizar os recursos, direcionar os recursos e controlar para saber o que está acontecendo. Planejamento estratégico é uma situação que temos que fazer constantemente para podermos estar caminhando rumo ao objetivo necessário. Lembrando sempre que quem não planeja o futuro terá um futuro duvidoso. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Hoje nós tivemos uma concorrência do Atlético jogando, mas aguardo vocês quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós vamos trazer novidades também. Vamos ver o que nós vamos estudar. Quem quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, está na descrição desse vídeo. Clica na descrição aí, participe do grupo, porque lá eu vou mandando as mensagens e nós vamos fazendo uma enquete para saber qual o próximo tema seria mais agradável e mais confortável para você estar estudando e melhorando na gestão do seu negócio, da sua profissão, para que nós possamos caminhar junto rumo ao sucesso. Agradecer a presença de todos e até a próxima live. Valeu!